Eu estava meditando aqui, irmão, no versículo 1 de Reis, capítulo 17, versículo 3, que diz assim: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Queríade, que está a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustente. Eu estava meditando, olha só, até a ave ouve a voz de Deus. Aquela ave nasceu, irmão, para fazer um trajeto, sustentar um profeta. Como é que pode? Eu estava para meditar, eu ordenei aos corvos que ali te sustente. Eu vejo aquela ave ouvindo a voz de Deus. Vem cá. Para muitos pregadores que é urubu, né? Tu já ouviu algum pregador assim? Irmão, até o urubu, Deus manda que tu sustente. Não, onde já se viu corvo e ser urubu? Eu, quando era criança, porque pequeno eu sou, né? Eu era criança, pelo amor de Deus, né? Quando eu era pequeno, era quase o tamanho de anão. Como é que era pequeno? Brincadeira, né? Quando eu era de menos idade, que eu não cresci não, né, irmão? Quase que eu nasço não, meu Deus do céu. Deus foi no culto da misericórdia, vai crescer 1,56 m de altura. Olha o tamanho do cidadão, meu Deus do céu. O mais baixinho sou eu e minha mãe lá em casa. Tem a raiva da minha mãe assim: poxa, mãe, você deveria ter crescido um pouco. Peguei a tua semente. Mas em si, eu assisti um desenho chamado Faísca e Fumaça. Não sei se você já presenciou esse desenho, Faísca e Fumaça. Dois corvos brigavam pra cá e pra lá. Era discussão. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando Deus determina algo, Ele não manda outro a não ser aquele que Ele mandou. Se a Bíblia está falando que é corvos, não adianta dizer que é renomado PHD, o raio que o parta. Tem que buscar. Sabe por quê, irmão? Vai comer veneno no inferno, rapaz. Se a Bíblia está determinando que é corvos, é corvo e não ave de rapina, não é urubu, é corvos. Fala, Deus! Mas como não é grandão, o povo come semente errada. É verdade, Deus. Aleluia, Deus. Se é um grandão aqui falando, ele quer reverter o que está escrito. É urubu, irmão. Deus vai mandar o urubu para você comer, vai para você te alimentar. Todo mundo em alto e bom som naquela plateia. Levanta a mão, que levanta, todo mundo levanta a mão. Eu cheque lá, se a Bíblia fala que é jumenta, é jumenta. Se a Bíblia fala que é cavalo, é cavalo. Se a Bíblia fala que é galo, é galo. Aleluia. Quando Deus determina na tua vitória, pode ser um mendigo, Ele vai profetizar para tu, rapaz. Pode ser um irmão tudo empenado, mas se é Jeová que está mandando, tu tem que aceitar a palavra de Deus. Tu tem que aceitar a palavra de Deus. Seu irmão todo empenado, o aleijadinho que já vê, ó, todo tortinho. Se ele vai profetizar da parte de Deus, tu aceita. Aleluia. É por aí, Deus. Eita, Deus. Vai. Que glorifica. Irmão, chega de conversa fiada. Ou nós aceitamos esse livro da capa preta, ou cantando pneu. Ai, Jesus. Imagina se o apóstolo Paulo estivesse aqui pregando. Misericórdia. O que ele palestraria para nós? O que ele nos ensinaria? Pensa! Receba essa casa aí colonial. Será que é isso que o apóstolo Paulo pregaria para nós? Meu Deus.
Ô prumo e conserto, se conserta a tua vereda. Que vai. Se uma foto um pouco assim, e um pouquinho de tempo que é de mim vai vir. Aleluia. Imagina no dia de hoje. Se na época lá ele está falando que Cristo viria, imagina no dia de hoje. Irmão, estou enfadado por pessoas que são conhecidas.